Você já parou para pensar quais será que são os animais mais fortes do mundo? E pode acreditar que a lista não é muito pequena não, pois muitos animais realmente são muito impressionantes, que possuem muitos tipos de habilidades e que podem capaz de impressionar qualquer ser humano. As formigas. E quem foi que disse que os animais mais fortes do mundo são somente os maiores em questão de tamanho? E pode acreditar que as formigas não ficam muito para trás, não. Mas você pode se perguntar, são formigas? O que tem de tão impressionante nisso? E é bem simples, pois essas formigas, elas são capazes de levantar cerca de 20 vezes o seu próprio peso. E além disso, as formigas são uma das mais populares do mundo, já que você pode encontrar elas em diversos locais do nosso país principalmente. E a formiga cortadeira, ela é muito conhecida por cortar as suas folhas que sempre está carregando para lá e para cá, levando para os seus ninhos, por exemplo. E elas são muito fortes, pode acreditar, pois é capaz de levantar e carregar coisas que são de fato muito mais pesados do que elas. E a formiga cortadeira, pode acreditar, ela pode causar muita, mas muita dor nos humanos, pois ela é daquele tipo que não hesita em atacar o ser humano se ela perceber que está em perigo. E esse tipo de formiga, na verdade, é bem comum de ser encontrada nas regiões rurais do nosso país, no Brasil, pois ela depende muito do contato com a terra, com o solo para sobreviver. E você sabia que lá no passado, essas formigas, que realmente era dita como um sério problema, principalmente para os agricultores, por causa dos problemas que elas causavam nas plantações, principalmente. E como você sabe, a formiga cortadeira é uma espécie de formiga que é muito comum aqui no Brasil, pois você pode encontrar elas com muita facilidade. Crocodilo de água salgada. E o crocodilo de água salgada, que vive lá na Oceania e também na Ásia, claramente considerado um dos maiores répteis que existem no mundo atualmente, e pode até mesmo atingir aproximadamente de 6 a 7 metros de comprimento. E é um animal que é muito ágil e ele pode caçar presas muito pesadas. Mas de uma forma bem curiosa, as fêmeas dessa espécie de animal e réptil não costumam passar dos 3 metros de comprimento. E esse crocodilo de fato é um excelente nadador. E ele pode até mesmo conseguir atravessar grandes distâncias e são considerados animais bem territoriais. E um crocodilo ele pode brigar entre si com outro crocodilo da sua espécie por um determinado território, por exemplo. O tubarão branco. Claramente que esse aqui não poderia ficar de fora, né? O tão famoso e conhecido tubarão branco é classificado como um dos maiores predadores marinhos que existem, e as fêmeas costumam ser maiores do que os machos, e podem até mesmo atingir aproximadamente 7 metros de comprimento, e pesar mais de 2 toneladas, e a sua mordida é realmente muito forte e muito potente, e pode até mesmo ter 600 kg somente de força. E é um dos animais mais temíveis do mundo marinho. E os tubarões brancos, na verdade, também estão naquela lista dos animais que não possuem predadores naturais. E são animais que são muito temidos pelos seres humanos. E o tubarão branco, ele pode ser encontrado em diversos locais do nosso planeta, do nosso mundo. Como, por exemplo, ele pode estar presente em todas as águas marinhas. Pode ser encontrado na América do Sul, na África do Sul. Pode ser encontrados nos grandes oceanos como o Atlântico ou Pacífico, e também no Oceano Índico. E geralmente o tubarão branco ele é um animal mais solitário. E esse animal, o tubarão branco, ele pode apresentar um alto comportamento migratório. E segundo alguns estudos que foram realizados sobre esses animais, acredita-se que eles vivam por muito tempo, pois a sua expectativa de vida é de aproximadamente 70 anos de idade, mas isso pode variar. Os cavalos são animais vertebrados e também são animais herbívoros,
não são carnívoros. E são classificados animais de porte médio. E os cavalos, eles convivem com os seres humanos há muito tempo. E geralmente os cavalos são animais que são utilizados para lazer, também para criação, transporte de pessoas. E são animais de fato muito fortes. E os cavalos são daqueles tipos de animais que podem ser encontrados em todo o mundo. Mas é bem difícil de encontrar esses animais em lugares com a temperatura mais baixa, como a Antártica, por exemplo. E o peso de um cavalo pode variar de 300 a 500 quilos. E ele pode ter uma altura aproximada de 1,85 m. E a expectativa de vida de um cavalo é aproximadamente de 25 a 30 anos de idade, o que pode variar um pouco. E eles também são animais muito rápidos, muito velozes, e alguns tipos de cavalos podem atingir a incrível marca de 60 km por hora. E o corpo de um cavalo ele é geralmente coberto por pelos mais curtos e também lisos, com uma coloração bem variada. E a sua cabeça é alongada e os seus olhos são bem separados e as suas narinas são abertas. E como os cavalos são animais herbívoros, é bem comum você encontrar eles em locais que possuem bastante pasto. E uma curiosidade bem interessante sobre os cavalos, que talvez você não saiba, é que eles podem passar metade do seu dia apenas se alimentando. E segundo alguns estudos que foram realizados sobre esses animais, sobre os cavalos, estima-se que existam mais de 100 raças de cavalos diferentes em todo o nosso mundo. E também existem muitas espécies de cavalos que são de fato selvagens e que vivem lá na Ásia, na Europa. E eles vivem livres na natureza. E como essas espécies de cavalos são selvagens, então isso quer dizer, de uma forma mais correta, é que essas espécies de cavalos não foram domesticadas pelos seres humanos.